Olá pessoal, começando aqui mais um papo, hoje com uma das pessoas que é referência também no mercado de varejo, Flávio Dias, conselheiro também da Open Cashback. Flávio, obrigado aí pela presença, prazer estar aqui com você. Queria já começar te fazendo uma pergunta, né, sobre o mercado de varejo, sobre um pouquinho de você, você se apresentar um Legal. pouquinho, contar um pouquinho da tua história, que é uma história super bacana e que é para a gente poder conhecer um pouquinho mais. Legal, obrigado. Obrigado, Sérgio, pela conversa. É um prazer estar aqui com você, poder participar dessa ótima iniciativa. Bom, deixa eu contar um pouquinho então da minha história. Eu já tenho aí quase 25 anos de varejo. Comecei no final da década de 90 e a minha introdução ao varejo foi por meio da indústria, né? O meu primeiro estágio foi na Philips. E naquela época eu costumo dizer que eu dei muita sorte porque eu caí, na hora de escolher o estágio, eu caí num departamento que chamava Canais Especiais de Venda. Eles atendiam tudo que era diferente do grande varejo. E naquele momento estava nascendo o e-commerce, né? Então tinha Americanas, Submarino, e decidiram pendurar esse canal novo dentro da área de canais especiais. Então eu pude ver nascer ali o e-commerce e decidi abraçar isso por debaixo do braço e falar que na empresa eu que vou cuidar desse troço aqui. E foi muito legal. A Philips acabou tendo muito sucesso em toda a sua jornada em fornecer os produtos e todas as soluções para o e-commerce. E isso acabou me tornando uma pessoa bem conhecida no mercado e eu comecei a receber alguns convites para ir para o outro lado do balcão. Acertei o convite do Fred do Magalu, na época que a empresa ainda ficava em Franca, isso já foi 20 anos atrás. E fui tocar o e-commerce do Magalu, na época era o terceiro maior e-commerce do Brasil. De lá, eu fiquei alguns anos lá e depois eu fui criar do zero o e-commerce do Walmart, walmart.com. Foi uma experiência incrível, muito aprendizado, tirar um negócio de uma folha em branco, um negócio do zero, para um business que acabou que chegou a faturar US$ 1 bilhão, ter 1.500 pessoas, foi um negócio bem, bem interessante. Foram 7 anos de Walmart Tudo no e digital, né, Flávio? tudo no digital. Walmart.com era uma empresa que ela nasceu como uma área dentro do varejo Walmart físico, mas com bastante autonomia para escolher a plataforma, para desenhar os sistemas, até porque a gente tinha uma velocidade necessária para lançar, então se a gente fosse fazer tudo integrado nos sistemas legados, a gente não ia ter lançado até hoje, eu acho. Então a gente tinha bastante autonomia, conseguimos lançar, mas essa área depois virou uma unidade de negócio, depois virou uma empresa à parte, né? E eu fui de diretor para vice-presidente para presidente dessa empresa que foi lançada. Pois bem, fiquei 7 anos lá e depois eu tive um hiato do mercado de e-commerce. Eu fui para criar um primeiro banco digital do Brasil, que foi o Banco Original. Hoje tem banco digital para todo lado, mas em 2014 não tinha nenhum, nós somos os primeiros. Foi na época que a gente comprou o PicPay também, então participei ativamente desse Eu movimento. fui Foi, cliente foi muito original. interessante. Ah, que legal! Foi um aprendizado muito legal também. Fiquei 3 anos no banco, acabei voltando para o varejo como CEO da Cenova, que era uma empresa capital aberta na Nasdaq, que era uma empresa que tinha no Brasil as marcas Cas Bahia, Ponto Frio e Extra.com, e por incrível que pareça, era um negócio separado das lojas físicas. Então tinham duas empresas, uma empresa do mundo digital, que eu era o CEO, e uma empresa do mundo físico, que era a Via Varejo. Depois de um ano, houve a fusão, né? E eu acabei chegando no time da Via Varejo como um Chief Digital Officer. E depois de um ano, eu assumi como CEO da Via Varejo, né? Então, eu fiquei como CEO da Via Varejo até o final de 2018. E de lá para cá, eu venho tocando uma carreira portfólio, né? Eu tenho basicamente três frentes de atuação. Uma frente de atuação em conselhos de grandes empresas, e aí eu tenho conselhos de empresas de varejo, empresas de educação, de saúde, banco, no Brasil e fora do Brasil. Eu tenho uma outra linha de atuação, que é uma linha de investidor anjo em startups. Como eu sou apaixonado por esse mundo de inovação, de tecnologia,
Eu já comecei a investir em startup há 10 anos atrás, e eu tenho uma terceira linha de atuação que é aqui nos aproxima aqui, que é uma linha que eu trabalho com um advisor. Eu escolho algumas startups que têm produtos muito legais, que trazem soluções incríveis para os mercados que eu conheço, né? E principalmente eu conheço bem os mercados de varejo e o mercado financeiro. Então, busco me aproximar de startups que têm soluções que fazem uma mudança muito grande para os clientes desses segmentos, e eu ajudo essas startups a crescer, a melhorar o produto, a melhorar o time, a fazer o go-to-market, enfim, a ter um crescimento mais acelerado. Né? E nessa jornada que a gente acabou se encontrando, e pô, eu sou fã aí do produto da Open, e estou muito feliz de estar junto com você nessa jornada de educar e instrumentalizar o varejo brasileiro aí a ter melhores resultados de engajamento com seus clientes através do que você fornece. Né? Perfeito, Flávio. A gente também é muito feliz, né, quando você chegou. Conta um pouquinho também é, dessas três vertentes, né, que você trabalha, né? Essa para, como você acabou de colocar agora, né, pô, ajudando empreendedores, né, a direcionar e ajudar os seus caminhos. Mas queria te ouvir também um pouquinho nessa parte dos investimentos. Como é que você escolhe seus investimentos? Como é que você faz esses seus investimentos? Você teve na 500 Startups, não é Uhum, isso? E aí queria te escutar um pouquinho também nessa legal. parte sua de investimento. Como é que você toma essa decisão, essa escolha sua dos investimentos? Ah, tá ótimo. Eu tive, acho que, os melhores professores nessa parte, né, da minha carreira. Eu comecei a fazer, eu digo, na orelhada, né? Acho que os meus primeiros 3 ou 4 investimentos foram feitos com base na intuição, que eu conheci a pessoa e gostei. É, mas depois eu decidi me capacitar para isso. Eu fui para Stanford, eu estudei, fiz um curso de Venture Capital lá, e o curso que eu escolhi para fazer era um curso que era ministrado parcialmente pelos professores de Stanford e parcialmente por alguns gestores da 500 Startups, que é um dos fundos de early stage mais ativos no mundo. Já fizeram, acho que, mais de 4 mil investimentos, tem quase 100 unicórnios no portfólio. Essa é uma empresa, é um fundo presente no mundo inteiro. Eles têm a base ali no Vale do Silício, em São Francisco, mas eles estão presentes no mundo inteiro. E foi muito legal porque eu não só aprendi toda a parte de como fazer essa abordagem, como você construir uma tese de investimentos, né? Porque é muito importante você, como investidor, você ter uma tese de investimentos, né? Quais são os setores de empresa que eu vou buscar investir? Qual é o tamanho do investimento que eu vou fazer? Se eu vou fazer o investimento inicial e depois eu vou guardar um pouco para fazer o follow-on. Enfim, tem uma série de coisas que fazem parte de uma tese de investimentos. E, e o curso foi tão legal e foi tão bacana a minha participação lá que o pessoal da 500 me chamou para trabalhar junto com eles, e eu voltei para o Brasil como sócio da 500. E, e isso foi um super curso de graça, né? Vamos dizer assim, porque eu estando dentro do fundo, eu estava ali respirando tudo que os caras aprenderam em todos os anos, desses milhares de investimentos que eles fizeram. Eu fiquei ali sugando como que eles faziam para ir buscar os empreendedores, para entrevistar esses empreendedores, para filtrar os empreendedores, e depois que fazer o investimento, acompanhar esses empreendedores e prestar o auxílio para que eles pudessem ter sucesso. Então, acho que tudo isso foi me ensinando um jeito de trabalhar, e se eu puder traduzir em poucas palavras o que eu gosto de fazer, né? Eu, quando sento na frente de um empreendedor, ah, uma das primeiras coisas que eu tento entender desse empreendedor é se o que ele está trazendo para mim resolve uma grande dor de muita gente. Né? Então, aqui nessa pergunta, ou nessa parte da minha investigação, tem 2 conceitos muito importantes. Né? O primeiro conceito é se você está
falando com uma empresa que desenvolveu um analgésico, a gente usa esses Uhum. termos, né? Um painkiller ou uma vitamina, né? Porque tem muita gente que acha que está resolvendo uma dor, mas na verdade ela está melhorando um pouquinho a Uhum. história ali de alguém que quer, que quer algum benefício. A gente chama isso de vitamina, que não tem nada de errado com Uhum. isso, mas o que a gente gosta mesmo como investidor é quando alguém chega com aquele analgésico potente que está resolvendo uma dor grande. E aí o segundo elemento disso está resolvendo uma dor de muita gente. Uhum. Que é a que a gente chama de addressable market, né? Que é um mercado endereçável. Então, acho que essa é uma primeira investigação. A segunda é, uma vez que ele tem um produto que resolve uma grande dor de um grande mercado, a gente analisa a capacidade dele fazer com que esse produto de fato seja colocado a mercado e que ele ganhe tração. E aí você começa a avaliar a capacidade daquela pessoa e daquele time em executar, né? Mais do que isso, você tem que entender por que você vai acreditar o teu investimento para esse e não para outro empreendedor ou para outra solução que eventualmente se propõe a resolver esse problema também. E aí é onde você tenta tirar dessa conversa quais são os diferenciais que eles trazem para a mesa, né? O que eles têm que faz você acreditar que eles vão ser os vencedores dessa corrida, né? Deve ser um Aí, desafio grande, né? é um desafio grande, porque numa conversa assim é difícil você tirar isso, mas tem certas características do empreendedor, das pessoas, do produto, como ele pensou o produto, como ele pensou a tecnologia, né? E isso também ganha pontos na sua conversa. Depois tem uma parte que, dependendo do momento da empresa, você já tem alguma coisa para analisar. Você já tem algum MVP, então você já tem alguma coisa de tração, você já tem alguma coisa de plataforma, de tecnologia, você já tem alguma coisa de. Eu só invisto em negócios que tenham altíssima escalabilidade, que possam crescer bastante com poucos ativos, né? Que não precisam, não tem muito serviço, muita coisa que depende de contratar times enormes, né? E mais recentemente, eu acho que um capítulo que eu como investidor, acho que todos os outros investidores a gente está colocando nessa conversa é como que o elemento de AI está embutido no desenho do crescimento desse produto, né? Porque eu acho que hoje em dia qualquer empresa que de tecnologia que está nascendo sem ter uma visão minimamente razoável sobre como vai usar o que está de mais avançado em tecnologia de AI em benefício do seu propósito, eu acho que esse startup já tá nascendo atrasado, né? Exato. Então acho que esse foi uma das últimas coisas que a gente colocou. E aí essa é uma conversa longa, a gente foi aprendendo vários truques aí no meio do caminho, mas no geral é isso. Legal. Flávio, você tocou em IA e é um assunto que eu tenho acompanhado muito é, e, eu costumo dizer que eu estou me sentindo com FOMO, né? Fear out, miss out, né? Ou seja, com medo de estar perdendo alguma coisa e estar por fora do que está acontecendo. É, na minha visão, e eu queria escutar também como você vê esse momento, a gente está passando é, uma etapa que vai ser histórica para o mundo, uma mudança muito grande e muito acelerada. Hoje, os estudos que eu venho acompanhando estão falando que ela cresce de 3 a 5 vezes a cada ano. Desculpa, de 5 a 10 vezes a cada ano. Se a gente tiver realmente esse crescimento a cada ano, a gente está falando que isso é uma APG, né? Ela cresce sobre o que ela cresceu novamente. Se for 10 vezes, a gente está falando de mais de 100 mil vezes as inteligências artificiais mais capazes, né? Ou seja, é uma mudança muito grande na vida de todos nós. E uma das dúvidas que eu tenho é que tem muita gente que ainda, principalmente aqui no Brasil, que ainda desconfia. Será que isso é uma tendência? Será que isso é uma moda? Uhum. E eu acho que essas pessoas podem estar perdendo tempo.
né? E aí eu volto um pouquinho no passado, quando a gente olha para a internet, a chegada da internet ou da digitalização, a gente viu algumas empresas que não conseguiram acompanhar. Blockbuster foi uma delas, né? Com os streams, e também a parte de câmeras digitais, a Kodak, né? E estamos falando de empresas realmente muito grandes e muito estruturadas. E eu começo a achar que talvez isso possa acontecer nesse momento de maneira até mais intensa. Porque quanto mais eu leio e quanto mais eu aprendo, é, eu vejo que talvez dois meninos num quarto ou numa garagem, né, como o americano gosta de falar e de fazer, vão construir coisas incríveis, disruptivas, vão ganhar mercado de uma forma muito rápida. Então, eu queria ouvir um pouquinho de você, como você hoje está entendendo e está visualizando. A gente esteve agora na NRF, né? Uhum. E o tema foi Game Changer, e para mim é um Game Changer total. É, e o tema lá foi IA, eu brinco assim, o primeiro tema foi IA, o segundo foi IA, o terceiro foi IA e o Uhum. quarto foi IA com alguma coisa. Porque todas as palestras isso estava. Era o tema principal. Então eu queria ouvir de você como é que você está vendo esse momento e o que a IA pode trazer aí para o mercado de varejo. Eu não tenho dúvida nenhuma que a gente está vivendo uma revolução que vai ser muito mais forte do que a gente viveu na época da internet, depois na época da mobilidade, das mídias sociais. E eu, de fato, tenho certeza que a gente vai testemunhar o surgimento de várias empresas multimilionárias, até bilionárias, pouquíssima gente trabalhando. Uhum. É, e, e eu acho que a gente tem um pouco, a gente que viveu isso, no auge da minha vida profissional, eu estava vivendo essa transformação e eu trombei com várias pessoas céticas também, né? Eu lembro como se fosse hoje uma conversa que eu estava tendo uma das empresas, primeiras empresas que eu passei quando a internet ainda era muito incipiente, deu tentando convencer um VP da empresa que a gente precisava ter uma estrutura dentro da empresa que cuidasse de e-commerce, de internet, né, do canal digital. E ele falou: não, Flávio, mas isso aí é a mesma coisa. Vou fazer uma analogia para você, vou te explicar. A gente tem o fax aqui, na época tinha fax. Eu não tenho um gerente de fax. Por que eu vou ter um gerente de internet? Entendeu? Existia um pouco Não tinha noção. dessas coisas, né? E a internet veio e mudou completamente o modo como todo mundo, como todo mundo faz negócio, como todo mundo compra, como todo mundo pesquisa, como todo mundo interage, né? E eu acho que a AI agora vem numa, como você falou, numa PG e vai ser uma tsunami que vai mudar tudo como a gente faz hoje. Qualquer pessoa que está cética com relação a isso e conseguir impor esse ceticismo no seu negócio, acho que vai estar colocando um negócio em altíssimo risco de disrupção. Acho que você falou da NRF, a gente teve junto também na NRF do ano passado, e a NRF do ano passado também foi só AI, mas era um AI com muito pouca substância. Né? Se você compara esse ano, a gente está falando 12 meses depois, já um monte de case com números significativos, Uhum. com números muito importantes de saving de despesas, com números muito importantes de mais rentabilidade, com números muito importantes de ganhos de receitas ou de novas receitas que não existiam. Auxílio às Então, equipes, né? sim, um negócio já materializado. E eu tenho certeza que a gente vai voltar lá ano que vem e assim, vão ter novos negócios que a gente nem sabia que existia, além dos impactos nas empresas existentes, vão ter novos negócios que vão surgir em função disso. Então, eu aconselho demais a quem está nos ouvindo aí, se ainda não trouxe essa realidade para dentro do seu negócio, faça o mais rápido possível, vá atrás, não tem uma receita, não, você vai fazer isso. Acho que você tem que se cercar de pessoas
que conhecem isso, ir buscar empresas que oferecem isso, e estudar isso e interpretar para o teu negócio como que essa tecnologia vai poder te ajudar. Quer seja a reduzir o teu custo de servir, quer seja a melhorar a experiência do seu cliente, quer seja criar um modelo de negócio, né? Toda inovação, eu gosto de dizer que toda inovação, ela tem essas três faces, né? Ela tem uma face que ela chega para você ajudar você a fazer mais com menos, a reduzir, a melhorar a tua produtividade, a tua eficiência, reduzindo o teu custo de servir, ou ela chega para causar uma nova experiência, proporcionar uma nova experiência para o teu cliente. Isso normalmente te dá mais venda, ou te dá mais rentabilidade, te dá mais lifetime value, ou ela chega para te ajudar a construir um novo modelo de negócio que você não tinha pensado até então, uma nova fonte de monetização. E quando você faz as três coisas ao mesmo tempo, né, você reduz custos de servir, melhorando a experiência e criando um novo modelo de negócio, você tem o que a gente chama de uma inovação disruptiva, que foi o que aconteceu com as empresas que você citou na tua pergunta, né? Exato. Elas sofreram com uma empresa que criou alguma coisa que era mais barata para o usuário, que era melhor e que tinha um novo modelo de negócio, né? E elas perderam a chance de fazer isso ou de combater isso e acabaram desaparecendo. É que as velocidades, né, que essas coisas acontecem são tão rápidas, né, que muitas vezes, se você não estiver acompanhando e não estiver atento, foi como você falou, você está colocando a sua empresa em risco, porque o crescimento, né, e a gente vê isso quando a gente fala de startups e empresas de grande porte, elas normalmente são mais lentas, né, elas têm um planejamento anual. E quando você fala hoje de um ano, você acabou de falar da NRF, olha quanta coisa mudou, olha quanta evolução aconteceu, né? E aí você pega empresas com menos pessoas, com uma possibilidade de realizar grandes coisas em tempos pequenos de tempo. Trazendo um pouquinho para o nosso negócio, na Open Cashback, né? Enfim, uma empresa que a gente trabalha com cashback, com recorrência, ou seja, fidelização de cliente. Uma coisa que eu percebo muito, é, e a grande maioria, quando falava de IA, tinha alguma coisa relacionada aos seus programas de fidelidade e aos seus aplicativos. É, no Brasil, eu ainda percebo pouca gente utilizando o programa de fidelidade. Eu acabei de voltar de lá, estava no carnaval lá, e visitando algumas empresas. E o que eu percebo é que hoje é reward first, né? Igual a gente teve mobile first no passado, Uhum. você chega, e eu não estou falando de grandes marcas, eu estou falando de casa de suco que tem 15 lojas, né? No Brasil, 15 lojas até já é considerado de repente médio porte, né? Mas lá é pequeno, porque estamos falando de redes que tem 4.000 lojas, 9.000 lojas, né? É, então, esses players já têm é, uma cultura de programa de fidelidade. E o que eu percebo que hoje o programa de fidelidade vai até além. Ele tem uma das funções que é capturar o dado do cliente, que é o alimento da inteligência artificial, né? Se você não tem dados, você não consegue ter uma inteligência artificial que consiga te ajudar e te direcionar, e tomar as decisões, enfim, e seguir nos melhores caminhos. É, e no Brasil eu ainda vejo isso, mesmo de grandes marcas, ainda sendo pouco utilizado. Por que que você acha que, não sei se você concorda Uhum. comigo, mas por que que você acha que ainda a gente tem é, poucas empresas preocupadas com um programa de fidelização? São várias hipóteses, né? Primeiro que dá trabalho mudar, né? As pessoas não gostam de fazer as coisas diferentes do que elas estão acostumadas a fazer, né? E você tem empresas muito consagradas, com muito sucesso, que conquistaram um mercado incrível no Brasil e que, de uma certa forma, acabam se acomodando, na posição onde elas estão, né? E o grande erro é que, com a dinâmica que a gente vê nesse mundo hoje, qualquer empresa que se acomodar, ela tá fadada a ter um futuro muito desafiador,
né? Porque novos players, as atuais concorrentes delas provavelmente vão se mexer mais rápido, vão surgir novos players que ela nem imagina que possam ser concorrentes delas com novas abordagens, e aí ela, obviamente, vai ter o seu posicionamento desafiado. Então, as empresas têm que constantemente estar buscando maneiras de se adaptar e estar antenada com o que tem de mais novo. Principalmente no nosso segmento aqui, a gente está falando de algo vital para as empresas, que é como que elas geram demanda, né? Como que elas... Eu costumo dizer que todo varejista deveria ter uma cabeça pautada em otimização de 3 fases de relacionamento com o cliente, né? A primeira é a fase da atração, a segunda é a fase da conversão e a terceira é a fase da retenção, né? Então, eu como varejista, o que eu preciso otimizar para ter o maior número de pessoas qualificadas vindo até a minha loja, baixando o meu app, ou entrando no meu site, ou no meu M-Site? Como é que eu consigo otimizar a gente chama que é a boca do funil, né? Com mais gente de mais qualidade. Se eu fosse responder essa pergunta há 15 anos atrás, ou 10 anos atrás, quando eu estava ativo no varejo, é completamente diferente do que responder essa pergunta hoje. E todo mundo está assistindo uma inflação gigantesca e uma briga num oceano vermelho, todo mundo botando muito dinheiro em Google, em Meta, para disputar o valor do clique, aquela palavra-chave, para estar mais alto na pesquisa. E esse custo, essa inflação, vai corroendo a rentabilidade das empresas, né? Então, cada vez mais as empresas precisam aprender a otimizar essa geração de demanda com criação de conteúdo, com influência e com fortalecimento da marca. Quando você pensa na maneira, na minha visão, né, mais rentável de você trazer demanda para o seu negócio, ela necessariamente está linkada com essa última fase aqui, que é você fazer mais negócio com a sua base de clientes, né? Com a pessoa que já confiou em você, que já teve uma experiência com você, se você fez o seu bom trabalho, você tem o dado dela, você sabe algumas coisas sobre essa pessoa. Então, quanto mais eficiente você for cuidando dessa base, né, e sendo relevante na jornada de consumo dela, menor vai ser o custo que você vai ter de gerar uma nova transação. E eu acho que justamente um bom programa de fidelidade ou uma aplicação muito inteligente de uma funcionalidade de cashback, por exemplo, ela é transformacional nessa relação com o cliente. Ela muda de uma postura passiva, não, ele vai vir aqui, ou eu não, tudo bem, eu tenho lá X milhões para colocar no Google, eu vou fazendo. Para uma postura criativa, uma postura proativa de gerar negócio em cima da sua própria base. Agora, isso não vai acontecer de uma hora para outra e do nada. Você tem que ter a estratégia certa, você tem que ter as ferramentas certas do seu lado, porque vai ter um monte de gente que fala para você, não, eu resolvo isso, eu resolvo isso. E aí tem muita gente que cai um pouco de novo, a questão da preguiça, né? Que cai na primeira conversa que vem e fala, não, mas esse negócio de cashback não funciona, eu já tentei aqui, cara, cashback e desconto são coisas completamente diferentes. E as pessoas confundem isso, né? Eu acho que e programa de pontos também dá para você fazer de umas 500 maneiras diferentes. Então, tem cashback, tem programa de pontos e programa de pontos. E o que eu afirmo com 100% de certeza é que um bom programa de loyalty, com um parceiro certo, com a estratégia certa, com a ferramenta certa, né? Uma boa funcionalidade de cashback, ela transforma essa equação da atração, da retenção, da conversão. Em todas essas fases, esse programa ele é transformacional, de verdade. Ele faz muita diferença. Ele reduz o custo de aquisição do cliente, ele aumenta drasticamente a taxa de conversão. Estamos falando de 2, 3 vezes mais taxa de conversão para quem tem esse instrumento. E ele, obviamente,
dá muito mais produtividade para a fase de retenção também, ele aumenta o lifetime value. Então, acho que, para mim, essa visão que você falou, muitas vezes as empresas, ora elas têm um pouco de medo da mudança, ora elas não sabem muito bem por onde ir, e essas duas coisas fazem com que elas fiquem esperando, sabe? Para se mexer, deixa eu ver o que vai acontecer, deixa eu ver o que o meu concorrente vai fazer, e aí de repente quando elas acordam já é tarde demais, né? Acho que você tocou em alguns pontos muito importantes. O primeiro é sobre. Parece que as pessoas elas descobriram, né, o investir em mídias sociais, né, em buscadores como Google, Instagram, LinkedIn, por aí vai. É, e parece que elas vão em efeito manada, elas vão seguindo aquilo ali e vão gastando cada vez mais. E o modelo dessas empresas, que é através de bid, né, que é através de leilão, é muito vantajoso para eles. O preço acaba subindo sem eles precisarem fazer esforço, porque quanto é o maior leilão pelaquela palavra, aquilo já acontece. Eu já percebia isso quando eu operava a Lemony.com, que, para quem não sabe, era a nossa empresa de cashback nos Estados Unidos, onde é, lá eles fazem. As equipes são muito preparadas e toda a operação, a conta de ROI, ela é executada por cada atividade, cada campanha que ela é realizada. E o que eu percebia é que chegava um determinado momento que não existia ROI no momento de aquisição de cliente. Às vezes até se perdia dinheiro, né? O ROI era negativo na operação, com o objetivo de atrair esse consumidor para dentro da base dele. A partir do momento que você atraía esse consumidor para dentro da tua base, é que você ia fazer um trabalho para ganhar dinheiro no lifetime value desse cliente, né? E no Brasil ainda tinha muitas oportunidades no passado. Hoje eu acho que isso está começando a se igualar, né? As pessoas aprenderam também a fazer esses dados, não sei se são todos, né? Mas eu percebo é, esse ponto de querer fazer muita aquisição e não se preocupar na retenção. Já Philip Kotler, né, falava lá atrás que reter é 5 a 7 vezes, falando do Papa do Marketing, falava isso há alguns Uhum. anos atrás, 5 a 7 vezes. Mas tem um estudo novo da Harvard Business Review que fala, se eu não me engano, de 25 a 95% mais barato você trabalhar a sua base de clientes do que você e tentar trabalhar e fazer uma aquisição. E eu costumo dizer que base de clientes é ouro que está ali para ser garimpado, ele precisa ser peneirado, tem oportunidades. E a gente visualiza isso com a ferramenta quando a gente trabalha, né? A gente tem duas estratégias para tentar minimizar a churn do cliente, ou seja, o momento que esse cliente, as chances que esse cliente tem de entrar em churn, a gente ativar ele, tentar reativar esse cliente, estimulando ele a fazer uma compra, ou seja, estender esse prazo que ele estaria dando churn, e também o trabalho com as bases de clientes inativos, né? E quando a gente começa a olhar para a inteligência artificial, tem muita oportunidade dentro desse setor de clientes que iriam dar churn e inativos, né? Tem muita oportunidade. Mas uma coisa que eu, é, às vezes, percebo e queria ouvir um pouquinho de você, dessa toda a tua experiência no mercado de varejo, é, eu acho que o Brasil ele tem uma falta de mão de obra qualificada. É, eu às vezes eu percebo que alguns profissionais é, ou não existem profissionais ligados a esse mercado ou com conhecimento suficiente nesse mercado para conseguir administrar, fazer a gestão é, desses ativos. Queria te ouvir em relação a isso. Como é que você vê essa mão de obra que ela é um pouco mais qualificada, né, em relação a essa parte de retenção eu sei que eu estou falando aqui, mas eu sei que no Brasil tudo é muito Uhum. difícil, né? Recursos são difíceis, contratação de profissionais não é algo fácil. Muitas vezes o mesmo profissional tem que equilibrar três, quatro, cinco pratinhos ao mesmo tempo. Mas queria te ouvir um pouquinho sobre esse ponto de qualificação profissional do Brasil. Sem dúvida, eu acho que essa é um dos principais desafios que a gente tem como país, inclusive, né, de trabalhar e de formar mais pessoas capacitadas nessas frentes, tanto na área de tecnologia, na área de dados, e
eu vivo essa dificuldade em todas as empresas que eu atuo hoje, quer seja nas empresas que eu invisto, quer seja nas empresas que eu estou no conselho, todas elas têm uma demanda muito grande, têm posições abertas, é, e tem muita dificuldade de encontrar profissionais prontos, qualificados para o tamanho dos desafios que elas têm. E o que acaba acontecendo é um pouco de um rouba-monte ali, né? Você tem uma quantidade menor de pessoas do que tem a demanda, Limitada, então né? naturalmente você causa uma inflação nessas pessoas. E eu acho que eu estou vendo já bastante gente se mexer no sentido de oferecer qualificação para isso. Eu acho que é uma questão de tempo da gente aumentar essa oferta de mão de obra qualificada, mas eu acho que a gente ainda vai viver algum tempo com essa disputa. Talvez o que a gente possa assistir é uma parte dessas atividades sendo feitas por AI, né? Uhum. E eu acho que a própria escassez de mão de obra qualificada às vezes vai forçar algumas empresas a investir em criar modelos de AI que possa substituir uma parte do que essas pessoas que ela está buscando e não está encontrando iriam fazer. É, e eu acho que em algumas partes isso pode funcionar bem, né? Mas longe de eu estar dizendo aqui que a AI vai tirar o emprego de muita gente. Eu acho que a gente vai continuar demandando profissionais bem formados, com boa formação de dados, com boa visão de produto, de tecnologia, para ajudar a construir essas soluções que a gente vai ver no futuro impulsionando as empresas, né? Mas é um problema grande que a gente tem. Dentro do meu quadrado aqui, eu tento fazer o possível para ajudar, né? Inclusive, tem uma coisa que eu gosto muito se tem uma coisa que eu gosto muito de fazer é buscar pessoas com menos oportunidade, pessoas de mais baixa renda, e ajudar essas pessoas a conseguir a peneirar esses talentos e ajudar essas pessoas a conseguir receber educação. Então tem alguns programas como o pessoal da Cactus que une educa estudantes de escolas públicas, principalmente do Nordeste, com Olimpíadas de Matemática, e depois disso abre espaço para que as universidades e as empresas tenham acesso a esse jovem diferenciado para trazer para os seus programas. Tem o pessoal da Gerando Falcões, que eu também sou próximo deles, e que tem acesso a muita gente. Acho que o nosso país é incrível na capacidade de produção de talentos, eu acho que se todo mundo fizer um esforço, a gente com certeza consegue trazer uma geração de pessoas que vai ajudar muito a gente não ter esse problema, pelo menos não nessa gravidade lá na frente, né? Mas hoje é uma realidade, sim. É. E gerar essas oportunidades é muito importante, né? Porque para quem acha que já existem profissionais de IA formados, né, eu acho que a gente está vivendo um momento de formação, né? Uhum. Tem muito aprendizado. Óbvio, tem os cientistas de dados, os engenheiros de dados, esses caras estão sempre mais à frente. Mas ainda vai ter muita oportunidade, porque não é quando a gente pega lá as LLMs, né, os chat GPTs da vida, né, agora o DeepSeek, a Llama, enfim, diversos outros que existem, né, tem muita oportunidade para ser trabalhada com o que essas plataformas permitem, né? Os agentes estão aí, né? Então tem muita oportunidade para ser alcançada, né? Quando você fala ali, será que vai tomar o emprego de alguém? Eu acho que as pessoas que não se atualizarem, né, da mesma forma que a gente falou das empresas, que Uhum. elas estão em risco, eu acho que as pessoas também, profissionalmente. Quem Uhum. ficar acomodado na sua profissão, isso é uma visão minha, tá? Longe de ser uma verdade, é o que eu acho, que eu penso das coisas que eu vou vendo. Se eu fosse uma pessoa recém-formada ou tivesse iniciando minha carreira, eu ia investir muito
né, em conhecimento relacionado à inteligência artificial, às possibilidades, e ia ficar nutrindo isso ao longo da minha carreira, porque é para onde o mercado está indo, Uhum. né? Então, para mim, vai talvez faltar emprego para aquelas pessoas que executam talvez trabalhos muito operacionais, muito repetitivos, né? Mas em compensação vão surgir outras profissões e outras necessidades que não tem ninguém formado hoje, que as pessoas nem sabem ainda o que, que vai acontecer. Então, terão novas oportunidades e talvez oportunidades de trabalhos até mais simples, né? Menos braçal, gere menos esforços, entre aspas, porque a inteligência artificial vai estar trabalhando em cima disso. Voltando aqui um pouquinho para a parte de fidelidade, recorrência, o que, que você vê de oportunidade para que ainda existe no mercado como um todo, né? Na parte de retenção, o que, que as empresas poderiam estar executando, que não estão executando ainda, para fazer com que isso avance e que isso melhore? Eu acho que tem muita coisa, né? Acho que a primeira o primeiro passo a se dar nesse sentido, você falou disso no começo do nosso papo aqui, que é se essas empresas estão de fato buscando gerar os dados e ter acesso aos dados que vão permitir com que ela conheça muito bem aquele cliente que está na base dela, né? O que ele está comprando, qual foi a última vez que ele comprou, criar modelos de próxima compra baseado nisso. Então, a primeira coisa é como que estão organizados os dados dessa empresa. Acho que um primeiro investimento que as empresas têm que fazer é justamente é, nessa seara, né? Acho que depois que você tem isso resolvido, você passa a ter maneiras de você aplicar esses dados que podem ser relacionadas a programas de marketing, né, de geração, de ampliação de lifetime value. Aí você tem desde coisas simples como fazer segmentações até coisas mais elaboradas, né, de você, por exemplo, criar um programa de um NBO que é hiper personalizado, que vai nutrir toda a tua rede de todos os seus canais de touch point com os clientes. Então, eu vejo que é, o, 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 o ouro dessa jornada está em você conseguir criar esses dados e aproveitar esses dados é, no, na ponta de atuação com o cliente, quer seja nas tuas lojas, dotando o teu vendedor de recursos para ele fazer isso, quer seja no teu site, você identificando que aquela pessoa está ali, e quer seja lá na ponta, onde o teu cliente, onde você está buscando esse cliente, você usar essa informação para buscar ele de uma maneira mais eficiente. Então, quando você tem essa visão dos dados e você tem as tecnologias para isso, você consegue atuar em todas aquelas pontas que eu falei, né, Hum. nas jornadas de atração, conversão e retenção. E aí para cada uma dessas iniciativas, você tem estratégias, você tem ferramentas, você tem coisas que podem funcionar melhor ou pior dependendo do teu ramo de atuação, dependendo do teu ticket médio, dependendo da frequência de compra de produto que você tem. Tem uma série de coisas, né? Não é a mesma coisa você fazer a gente ter essa conversa de loyalty para uma farmácia do que para um vendedor de iPhone, entendeu? Uhum. São coisas diferentes. Mas certamente tem muitas coisas que qualquer empresa pode fazer para fazer a otimização desses diferentes ciclos, né? Eu pegando o gancho que você colocou, né? E você colocou muito bem, né, um pouquinho antes sobre a parte do desconto, né? O é, que a gente percebe é que o mercado ele influencia muito vendas, né, através de promoções e descontos, né? Porque é uma coisa que já acontece provavelmente desde comércio a comércio, né? Diminui preço de produto, tem uma tendência a vender mais.
O que eu costumo dizer é que existe hoje muita tecnologia, né? Agora, além da tecnologia, uma inteligência artificial por trás, que vai permitir, já que existe a intenção de vender uma margem um pouco menor, que ela seja utilizada para capturar o máximo de oportunidades possíveis. Então, por exemplo, quando a gente fala de cashback, é, o que acontece é que no momento que você está estimulando uma compra, e ela pode ser feita através de um crédito maior que esse cliente receba para comprar determinada marca ou determinado produto, não é impactado diretamente na tua margem no momento daquela compra. É um crédito que é gerado para ele realizar uma outra compra. Então já começa, quando você começa a pensar em retenção, e eu estou falando um pedaço dela, que é a parte do cashback, é, você está tendo uma estratégia para que esse cliente volte. E por trás desse cliente voltar, ainda existem algumas variáveis que é em que prazo. Qual é o prazo que eu dou para esse cliente? É o mesmo prazo que eu dou para o Flávio? É o mesmo prazo que eu dou para o Joaquim, para o Manuel, para o José? Né? Não, as pessoas são diferentes. Aí começa a entrar a parte da hiperpersonalização. Né? Ou seja, tentar mover o ponteiro, nesse caso, de tentar atrair os seus clientes em períodos de tempo menor. Né? Se você consegue atrair o seu consumidor num período de tempo menor, consequentemente, você tende a aumentar o ticket médio dele num prazo maior. Uhum. Então, em 12 meses, em vez de ele fazer 3 compras, talvez ele faça 4, dependendo do setor. Se for no supermercado, a estratégia de prazo de validade tem que estar adaptada a isso. Né? Estou falando de um dos pontos que é a praia do cashback. Quando a gente amplia isso um pouco mais, né, e você vai para o mercado americano, que é um programa de fidelidade um pouco mais amplo, e aí já existem alguns estudos mostrando que o cliente já não quer só desconto. Né? E eu vou trazer aqui o exemplo, por exemplo, da companhia aérea. Quando você hoje está num programa de fidelidade de uma companhia aérea, o que, que você está buscando? Né? No passado, você buscava o quê? Eu vou juntar milhas para poder viajar. Só que está cada vez mais difícil viajar com essas milhas. Mas, ao mesmo tempo, o que, que eles começaram a fazer? Eles começaram a entender os desejos dos consumidores. Poxa, eu quero entrar primeiro no avião. Eu quero sentar na janela. Eu quero sentar mais à frente. Eu quero, antes de chegar no aeroporto, ter um local, um ambiente melhor para eu poder aguardar. Então, eles começaram a perceber os desejos dos consumidores e começaram a introduzir isso dentro do seu programa de fidelidade. E hoje, muitas vezes tem um programa de fidelidade para você poder escolher o seu assento sem pagar, para você poder entrar, ser o primeiro a ser chamado, Tem uma talvez bagagem. ter uma bagagem extra, né? E quem sabe você consegue viajar de graça. Então, quando você olha para o programa americano, ele começa a criar várias experiências de desejos do consumidor para que ele comece a se tornar fiel, né? E ele consiga entregar também experiências. Então tem muitas pessoas, às vezes, que a gente conversa dentro do mercado, que acha que o programa de fidelidade de cashback é dar desconto. Não é. Se você participou de algum programa de cashback ou de fidelidade que só tinha essa opção, não é essa a maneira correta. Né? Eu costumo dizer que cashback não é cupom futuro. Se você quer dar um cupom, você cria um cupom, você dê. Isso é muito simples e já existe há muitos anos. Não precisa de nenhuma tecnologia mais Tecnologia e sofisticada. inteligência. Se você está disposto a contratar uma ferramenta, procure olhar as variáveis que essa ferramenta tem, o que essa ferramenta vai permitir que você atinja os seus objetivos. Exato. Eu costumo falar que um programa de fidelidade, o primeiro passo que você tem que dar é saber com os seus objetivos. O que, que eu quero? Eu quero reter meu cliente, eu quero trazer ele antes, eu quero aumentar meu ticket médio, né? Eu quero criar um diferencial para fidelizar o meu cliente. Maravilha. Quando você traça os seus objetivos, é que você vai começar a traçar estratégias. E para traçar estratégias, você precisa estar com uma ferramenta adequada que tenha todas as variáveis que estão incluídas nesse pacote sejam possíveis de serem configuradas. Né? Então, esse é um dos grandes pontos de percepção que eu acho que o mercado brasileiro vai começar a ter daqui para frente. E eu nem entrei na IA ainda, que é a parte de hiperpersonalização, ou seja, você conseguir entregar produtos na hora certa, né? O produto certo, na hora certa e, se possível, incentivando ele a comprar. Eu fiz uma pesquisa também há pouco tempo. A Amazon, da receita atual dela, hoje, 43% vem de hiperpersonalização
para os clientes. Ou seja, é um mercado ainda completamente inexplorado ainda no mercado brasileiro. Então, Verdade. ainda existem muitas oportunidades e que podem agregar muito valor, desde a grande marca até marcas médias, né? Como eu falei, empresas americanas. Eu fui tomar um café. Quando eu cheguei, o primeiro ponto que tinha na tela, né? Lá tem aquelas telas muito touch, né? Se você quer dar tip, se você não Uhum, quer dar tip, quanto que é, assina no próprio uhum. painel e tal. Elas já abrem com o seu sign-up, com o teu número do programa de fidelidade ou com o seu e-mail, né? O americano não usa CPF, né? Eles Uhum. usam muito social, não se usa Social Security Number lá para nada, né? Que é o equivalente ao CPF aqui no Brasil. O brasileiro aqui oferece o seu CPF de maneira muito simples. Isso é bom para as empresas porque facilita o reconhecimento dos indivíduos. Mas lá não, lá você coloca o seu e-mail para você se identificar. Por quê? Para coletar seus dados e, obviamente, tentar gerar essa fidelidade. Então, eu vejo hoje, Flávio, o mercado brasileiro ainda começando a caminhar, né? Ainda tem muita oportunidade e as empresas também precisam parar e avaliar, né, em relação às oportunidades que podem estar sendo deixadas Certo. em Mas, cima da Sérgio, isso mesa. é um caminho sem volta, né? E é um caminho que cada vez mais acelerado, porque a gente está vendo, eu vivi varejo, como eu falei para vocês, os últimos 25 anos, e o varejo é um negócio de margens muito apertadas, é um negócio que requer uma extrema eficiência operacional em todos os sentidos, né? E essa exigência, ela também serve para o marketing, também serve para a política de preço, para a política de desconto. Então, se você tem um caminho onde o marketing, como era feito há muitos anos atrás, muita verba de marketing de massa, isso Para ficou no trás. passado. Aí depois, bom, agora todo mundo está fazendo mídia online. Cara, a mídia online tá ficando muito cara, Muito, cara. né? A gente já está entrando numa era agora em que a tua empresa ela tem que saber como fazer um marketing muito mais eficiente. E fazer um marketing muito mais eficiente vai passar por você conhecer muito bem o seu cliente, saber exatamente como que você faz para fazer com que aquele cliente, que o Sérgio volte na minha loja, às vezes não é desconto, ou às vezes é um desconto numa hora X e não numa hora Y, é num produto tal e não no outro, né? Exato. Como é que você vai saber isso? Não tem como você saber isso para todos os Sérgios, milhões de pessoas que estão na tua base. Você tem que ter uma ferramenta que Ferramenta. te ajude a fazer isso, né? Muitas vezes é fácil, não dá 10% para todo mundo. Dá 10% para todo mundo, você quebra o Acaba a margem. negócio, né? E às vezes é o que a empresa faz. Não, eu tô fazendo cashback aqui, eu tô dando aqui, ó. Todo mundo que compra aqui tem 10%. Pô, você não tá fazendo, né? Você tá. É outra coisa que você tá fazendo. Você tá dando dinheiro à À toa, né? toa, você está perdendo a sua margem. Você tocou um ponto que é legal, tá até aqui na tela. É, sabe qual é a média de desconto ofertado pelos clientes da Open Cashback? Quando você pega o faturamento deles e o quanto que aquele programa, né, de cashback interferiu na margem, Deve ser muito melhor do que eles acham que é, né? é em torno de 2%. É, Quando é algo agressivo, gira em torno de 3%. é isso. Só que isso tem um ganho de faturamento incremental, ou seja, E a aqueles percepção clientes do cliente é muito maior do é que muito essa, né? maior, é Isso muito que é legal. maior, né? E quando você tem ali esse incremento de faturamento que a gente chama que é o cliente voltando e utilizando, né? E aí a pessoa assim, não, mas isso será que é incremento de faturamento? Aí eu sempre faço a pergunta, mas qual era a tua recorrência? 90% das empresas não sabem. Elas não têm ideia de quantas pessoas voltam em determinado período de tempo, né? Só que quando você bota um prazo estipulado, você sabe que aquela pessoa está voltando num prazo que normalmente ela não voltaria, porque a média não voltaria aquele percentual. Então você tem realmente o que a gente chama de Uhum. incremento de faturamento para um impacto na tua margem muito pequeno, né? E tem um dado muito interessante nisso aí, e que muitas vezes só percebe quem para fazer a conta no detalhe, é que quando você tem incremento de faturamento, parte desse incremento se torna em lucro no final. Né? Por quê? Porque o teu custo fixo ele não muda. Exato. Se você fatura mais, parte do que você faturou vai para resultado. Né? Então, são esses pontos que são muito interessantes e que a gente vê como muita oportunidade para o mercado que ainda
explora muito pouco um programa de fidelidade como ele realmente deveria ser. Perfeito. Acho que nessa tua última fala, teve um ponto que você falou que eu acho que a gente não deu tanta importância, que a gente falou muito de dados, né, de conhecer os dados do cliente, escolher bem a ferramenta, pensar bem a estratégia, falamos de AI, mas a gente não falou tanto dos KPIs, né? Quais são como você está acompanhando a saúde do teu negócio hoje, né? Muitos anos atrás, se você olhar venda, lucro, venda, despesas e lucro e algumas coisas ali no meio do caminho era suficiente. Hoje, obviamente, você continua tendo que olhar isso, mas tem um monte de outras coisas que você precisa saber olhar e a tua equipe precisa saber olhar, né? Dados com relação à satisfação do teu cliente, dados com relação à recência, frequência, modelo de lifetime value do teu cliente, teu custo de aquisição, um super nível de detalhe, né? Então, também dá uma revisitada no como que a tua empresa está acompanhando a saúde daquelas 3 etapas lá que eu falei, né? E quais são os marcadores que você está usando ali para saber se o teu negócio está evoluindo ou não, para você não cair na armadilha que você testemunhou lá com o teu cliente. Você perguntou para ele e ele, não, mas não sei responder. Não pode não saber, né? Pode Uma pergunta como essa pode ser a diferença de uma vida ou morte para um negócio, né? Então, acho que ter uma atenção especial também para ter as métricas certas do seu negócio é valiosíssimo. Com certeza. Esse ponto que você colocou é um ponto que, quando a gente fala de equipe, de profissionais, é algo que ainda existe um gap, né? Conhecer a fundo é, os KPIs que impactam no resultado da empresa, né? Você foi preciso ali, né? Ali são os resultados finais. Mas para aqueles resultados acontecerem, tem um monte de detalhezinhos, de variáveis que podem ser controladas, e isso faz diferença quem é o data-driven, né? Quem é realmente baseado por dados, porque rapidamente ele detecta que tem alguma coisa que não está indo tão bem naquele momento e ele consegue atuar em cima daquele ponto, melhora e melhoram os resultados. É isso, você não atua na venda, né? Você atua em fatores que constroem aquela venda, né? Quais são esses fatores, em que momento que você deve atuar, você só vai saber se você estiver monitorando de forma correta. Exato. E aí a gente já está indo para um caminho além, né? Quando a gente fala de A, ela é que vai provavelmente tomar essas decisões para regular aquilo ali para chegar no ponto final. Agora, se você não tem nem os dados, se você não tem o conhecimento dessas KPIs, precisa acelerar, porque foi aquilo que a gente falou no início, né? A velocidade das coisas estão muito grande. Flávio, eu acho que a gente está chegando aqui ao fim. Queria te agradecer imensamente por estar aqui com a gente. O que você trouxe aqui é o conteúdo extremamente relevante. Acho que são pontos que quem está nos ouvindo poderão utilizar, né? Ou pelo menos despertar uma atenção a alguns pontos e fazer uma reflexão. E é isso, eu queria te agradecer muito e agradecer por toda a ajuda também que você vem dando para a Open Cashback. Conta aí com a gente o que a gente puder fazer para crescermos juntos. Vamos crescer. Que legal, Sérgio. Mais uma vez, obrigado pelo convite de estar aqui com você. Obrigado pela oportunidade de me ter junto ao teu negócio, essa jornada de muito sucesso. Tenho certeza que a gente ainda vai comemorar muitas conquistas da Open por aqui e conta comigo. Um grande abraço. Um abraço, obrigado pessoal, até logo.